Que Deus abençoe a cada um de nós, abençoe os nossos lares, abençoe os nossos amores, abençoa, Pai, a todas as pessoas, onde quer que estejam, mas principalmente, Pai, aquelas que sofrem as dores do corpo e as dores da alma. Fica conosco, Pai, hoje e sempre. O texto para reflexão é o capítulo 16 do Livro da Esperança de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Esse capítulo tem por título Ninguém é Inútil. E Emmanuel começa com duas citações. Uma fala de Jesus em Lucas, de 14 a 11. Aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. E outra no capítulo 7.6. Será maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança, isto é, que nenhuma pretensão alimentar de superioridade ou a infalibilidade. Jesus, nesses versículos, ele se refere à humildade. A humildade, essa virtude que tanto eleva o homem, que o nivela com os demais homens. Mostra que somos todos filhos do Criador, independente da raça, independente do credo, do sexo, e que devemos nos ajudar mutuamente. Já o orgulho é contrário à humildade. Ele afasta, ele distingue e muitas vezes rivaliza. E Emmanuel, ele começa o texto nos dizendo: não guardes aparente grandeza para ser útil. Missão quer dizer incumbência, e ninguém existe aos ventos do acaso. E aqui é um lembrete para nós, para que não deixamos para ser úteis amanhã, quando há projeção em nós de adquirirmos mais bens, de termos um outro título, de termos um cargo. Não, que nós aprendamos a ser útil, a arte de servir hoje, com o que temos, com os dons que hoje temos. Pode ser dom simples, mas podemos fazer a diferença com esses dons, desde que aprendemos o servir, o gosto no servir. Nós vivemos em sociedade, o homem, ele vive em sociedade. Deus nos criou para vivermos em sociedade, mas ele não deu ao homem todas as aptidões para que ele aprendesse a viver em sociedade, aprendesse a cooperar com os outros. Então, nós não temos todas as faculdades, nós necessitamos da ajuda, da cooperação das demais pessoas. E a lei do trabalho é uma necessidade, pois nós precisamos do trabalho para suprir as nossas necessidades, que com o passar do tempo, da forma com que é a sociedade hoje, ela tende a aumentar. Nós precisamos trabalhar até mesmo para progredirmos. E segue Emmanuel nos dizendo no texto: no dicionário das leis divinas, as nossas tarefas têm o sinônimo de dever. Atendamos a obrigação para que fomos chamados no clima do bem. Não te digas inútil, nem te asseveres incompetente. Para cumprir a missão que nos cabe, não são necessários um cargo diretivo, uma tribuna brilhante, um nome preclaro
ou uma fortuna de milhões. Basta estimemos a disciplina no lugar que nos é próprio com o prazer de servir. E aqui Emmanuel, ele nos traz menção aos bens que nós temos e aonde está o nosso coração. Nós podemos vincular a utilidade, a arte de servir aos bens externos. Os bens externos são aqueles bens que Deus nos concede de forma provisória, como os imóveis, como os títulos, os cargos, o dinheiro. São provisórios, porque a qualquer momento nos pode ser retirados. E nós não dependemos tão somente dos bens externos para sermos úteis, mas sim dependemos principalmente dos bens internos, que são os bens do espírito, bens que ninguém pode retirar, tais como a inteligência, os conhecimentos que vamos adquirindo no caminhar da vida, as qualidades morais. Esses bens ninguém nos tira. E nós podemos sermos úteis utilizando esses bens. Podemos também, é claro, sermos úteis utilizando os bens externos. Porque Deus nos concede os bens externos para que eles fiquem enclausurados, fiquem nas paredes, em cofres. Não. Ele quer que nós aprendamos a conviver com esses bens e coloque neles a utilidade. Como podemos servir? Como podemos nos aprimorar e ajudar a sociedade que convivemos com os bens, com os talentos que Deus nos concedeu? Deus nos concede talentos não para que enterramos num cofre, num baú, não. Ele nos concede talentos para que nós aprendamos a servir, a colocá-los em uso. Ele não vai nos perguntar o que fazemos dos talentos guardados, não, de forma nenhuma. Ele vai querer saber qual foi a utilidade que demos a eles, qual foi a aplicação que demos a eles. Um talento guardado pode enferrujar, as traças podem vir corroê-los, os ladrões podem vir furtá-los. Mas um talento que ele é aplicado na arte de servir, na arte de ser tornado útil, ele pode muito colaborar com a sociedade onde nós vivemos. E todos nós temos os nossos talentos. Todos nós podemos ser úteis por uma atividade mais simples, por uma atividade mais completa. A arte do servir é a arte do saber cooperar, é a arte de colocar aquele talento em atividade, de ver em cada dia uma porta que se abre, uma janela para a vida, e nós podemos sim aprender essa arte e torná-la cada dia mais bela, cooperando com a sociedade, aprendendo a ser útil. Como é bom ser útil. Obrigada, Pai, obrigada pelas oportunidades, obrigada pelos dons que me concede. Nos inspira, Pai, nos inspira a sabermos utilizá-lo, a torná-los úteis, a aprender a arte do servir. Obrigada, Pai, obrigada por todas as oportunidades
que aprendamos a cada dia a sermos melhores e utilizarmos de forma correta os dons que nos concedeste. Que assim possa ser.